2024 foi um ano especialmente importante para o Oeste. Nosso time ganhou mais craques. E eles chegaram para melhorar extraordinariamente o desempenho da equipe. Vestiram a nossa camisa com a determinação de quem sabe a importância histórica do jornalismo independente. Como se sabe, nenhum time ganha sem o 12º jogador, a torcida. Nossa torcida é formada por dezenas de milhares de assinantes que lotam todas as arenas em que jogamos. Muitos troféus estão em jogo. Para garantir a conquista e a preservação desses troféus, é preciso que o entendimento entre time e torcida seja permanente. Nunca deixamos de suar a camisa. Noticiamos grandes eventos. Muitas histórias. O trio! É muito trio. Vamos resgatar 2 funcionários que estão escoltando a empresa, pra ninguém roubar. É junto com você, nosso assinante, que sempre estaremos lutando em busca da vitória das liberdades democráticas. Na revista, no site e no canal da Oeste no YouTube. E vamos em frente, sempre juntos. Que venham mais conquistas em 2025. E que se multipliquem os campos em que a gente atua. Sempre com o apoio da torcida. A Oeste deseja a você um grande ano. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos chegando nessas últimas horas de 2024 com uma edição especial do Jornal da Oeste nesta terça-feira, 31 de dezembro. Falta pouco, para a chegada de 2025 e ao longo da próxima hora e 45 minutos estaremos aqui juntos relembrando alguns fatos importantes e entrevistas exclusivas que exibimos por aqui ao longo das edições de 2024. Cenários político e econômico, claro, são destaque também nessa edição especial de 31 de dezembro do Jornal da Oeste. A gente começa relembrando as mensagens de WhatsApp trocadas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, reveladas pela Folha de São Paulo, que expuseram uma série de irregularidades na formulação de relatórios sobre desinformação que embasaram decisões do ministro contra aliados de Jair Bolsonaro e comentaristas políticos de direita no âmbito do inquérito das fake news. Nós conversamos aqui com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sobre o tema. Vamos ver. Pois é, né, ministro? Mas ouso dizer que o senhor é uma voz dissonante no meio jurídico, né? Porque tem sido poucos os atores do meio jurídico, e incluem-se magistrados, até magistrados aposentados, como é o caso do senhor, advogados, promotores, enfim, os integrantes do Ministério Público, poucos que têm feito críticas ou apontamentos que sejam às ações atuais do Supremo Tribunal Federal, em particular aos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor talvez tenha puxado essa lebre lá atrás quando batizou o inquérito de inquérito do fim do mundo, usou essa expressão que acabou se tornando um sinônimo do inquérito das fake news presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor desse as suas considerações sobre esses novos fatos que vieram à tona. Afinal de contas, o senhor fez essa crítica, salvo engano, em 2022, 2021, posso estar enganado. Agora vieram à tona mensagens dos assessores do ministro mostrando que ele encomendou provas, que ele endereçou investigações, determinou alvos para uma investigação que ele mesmo conduz e para sentenças que ele mesmo expediria. Queria a análise do senhor sobre essas novas informações que vieram à tona agora. Olha, é tudo muito triste. E, evidentemente, não estou contente com o que eu vejo. A administração pública, ela só pode agir quando autorizada em lei. E judiciário é órgão inerte. Há de haver sempre
a provocação. O nosso sistema brasileiro é acusatório. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário, órgão independente e equidistante, julga os conflitos de interesse. Não há interesse em si do integrante de um tribunal em tornar prevalecente o ponto de vista. Eu disse várias vezes na bancada do Supremo, nos meus 31 anos, que não disputava coisa alguma, muito menos a superioridade intelectual. Eu fazia questão, sim, que o presidente consignasse como eu tinha votado. Agora, fui presidente do Supremo, fui presidente do Eleitoral 3 vezes e jamais tive juiz auxiliar. O que eu tive foram assessores, e assessores que, evidentemente, observavam o que eu ditava. Não vejo com bons olhos descobrir-se um santo na pedreira da magistratura, tirando-se do primeiro grau um juiz, para ele ser simplesmente um juiz auxiliar do ministro, como se assessor, servidor público simples fosse. Ô, ministro, e queria ouvi-lo também sobre o envolvimento de órgãos de mídia. A gente teve, vou citar aqui nominalmente o nosso caso da Revista Oeste, porque nós fomos mencionados nessas trocas de mensagens que vieram à tona a partir da semana passada. Em uma das conversas, o assessor direto do ministro Alexandre de Moraes diz ao assessor do Tribunal Superior Eleitoral que o ministro desejava que fossem incluídos materiais aqui da Revista Oeste. E aí, em uma declaração que muito nos honra, inclusive, em resposta, o colega respondeu que não encontrou nada além de trabalho jornalístico, nada que violasse a lei, nenhuma transgressão. É tudo material jornalístico. Ao que o colega responde: use a sua criatividade. Foi um momento marcante ali da troca de mensagens e, repito, acho que é um depoimento em favor do trabalho da Oeste, que está simplesmente reportando fatos e trazendo opinião, mas sempre dentro do que aconteceu, dentro dos fatos, sem nenhuma transgressão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e se o senhor entende que aí também houve uma violação legal. Será que se trata daquilo que convencionou-se chamar de pesca probatória, o tal do Fishing Expedition, que são investigações já direcionadas, com um alvo já pré-estabelecido, ministro? Dá para dizer isso? Olha, a concentração de poderes não é sadia, é perniciosa. E aí, evidentemente, não cabe a órgão do judiciário investigar. Vamos deixar isso a cargo das polícias. E também não cabe pedir elementos para buscar-se a constatação da ocorrência ou não de um ato discrepante da ordem jurídica. Não é esse o papel do judiciário. Judiciário, vou repetir, atua mediante provocação. E provocação em si, quase sempre, do Ministério Público, que é o Estado acusador. O inquérito que eu rotulei como fim do mundo começou errado. E não vejo quando terminará, porque nele cabe tudo. Já está em tramitação praticamente há 4 anos. Por que começou errado? Porque foi instaurado pela vítima, pelo próprio Supremo. E o presidente, à época, ao invés de proceder ao sorteio do inquérito, ele pensou a dedo o relator. Eu, inclusive, disse a ele que se ele procedesse dessa forma comigo, eu não aceitaria a relatoria. O nosso comentarista, o Bruno Musa, vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, ministro. Como vai? É o Bruno Musa falando. Obrigado pelo seu tempo. Agora, uma pergunta, digamos, de cidadão comum. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, eu sou economista, empresário, minha atuação é aí, não sou jornalista, mas eu sinto essas pressões que vêm do Supremo hoje em dia na rua, né, nas minhas atividades também corriqueiras. Agora, como o senhor já como, digamos, não mais atuando como ministro, mas conhecendo profundamente como funciona a instituição, qual é a saída, qual é a esperança que o senhor nos dá? Como a gente pode voltar a ter uma normalidade jurídica no país? Compenetração, percepção da envergadura da cadeira ocupada. O julgador atua como Estado e atua de forma vinculada. Ele não pode estabelecer critérios e, a partir disso, buscar este ou aquele alvo que tenha elegido. Isso é muito importante.
E estamos em evolução, estamos amadurecendo a nossa democracia e eu espero ainda vivenciar dias melhores. Não imaginava constatar o que venho constatando depois de 42 anos em colegiado julgador, quando eu tive uma atividade, sim, ostensiva, mas uma atividade sempre vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é muito importante. Bom, ministro, eu falei aqui no começo sobre as poucas manifestações que a gente está vendo do meio jurídico. A que é que o senhor atribui essa conduta, esse silêncio? Olha, não há como definir, né, qual seria o móvel desse silêncio ou do endosso a tudo que é feito nos dias atuais. A melhor forma de ver o chicote é tendo o cabo à mão, mas quando o chicote vem em direção ao cidadão, ele aí esperneia se mostrando irresignado. É importante que prevaleça a independência, inclusive do meio jurídico, e atue com equidistância sem se preocupar que estará desagradando a este segmento ou aquele segmento. A passagem por aqui é única e não há espaço para arrependimento. A televisão brasileira perdeu nesse ano um de seus maiores nomes. Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. Mas a cobertura de parte da mídia sobre a morte deixou a desejar. E isso foi tema da análise de Guilherme Fiuza, aqui no Jornal da Oeste. Vamos relembrar. Nós vimos aí a excelente entrevista do ex-ministro Marco Aurélio Mello, falando que nunca viu em toda a sua carreira, décadas de carreira, nunca viu certas condutas dentro do Poder Judiciário como está vendo agora nos últimos tempos. Eu acho, Vitor, e você e o Bruno Musa também discutindo esses assuntos e ecoando o que os entrevistados falam, e eu vou entrar nesse eco também dizendo o seguinte, nada disso, nada dessa degeneração institucional que a gente está assistindo, que é disso que se trata, né, seria possível sem a cumplicidade da imprensa. Né? A imprensa, eu sempre detestei essa generalização, mas hoje em dia eu generalizo com as exceções. Né? E as exceções todas têm que tomar muito cuidado, porque o poder da imprensa é muito grande, já foi chamado de quarto poder, né, durante muito tempo, tem o poder de fazer cabeças, né? E ela desistiu, a imprensa praticamente como um todo no Brasil e fora do Brasil. A Ana Paula Henkel agora estava falando, né, sobre como é que é sensível e delicado um processo sucessório presidencial nos Estados Unidos com a imprensa se comportando do jeito que se comporta e se comportou em 2020. Então, o que a gente viu na morte do Silvio Santos, eu acho que foi assim, uma espécie de mais um símbolo, de mais um emblema, disso aí que antigamente representava a opinião pública, praticamente, né? Era isso. Os grandes veículos de comunicação, eles eram a representação mais literal da opinião pública, do senso comum. E eles desistiram disso, né? Desistiram dessa função, e eles agem de uma maneira cínica. Então, eu fiquei muito impressionado, né? Eu estava indo fazer outra coisa no sábado com a Nívia Calmar, e ela me chamou a atenção para certas notícias. Isso aí, algumas horas depois do falecimento do Silvio Santos. E era um negócio de um cinismo, e eu me fixei muito numa manchete da Veja, que falava sobre, como se fosse assim ali um resumo da trajetória, e na verdade era uma provocação à memória do Silvio Santos, uma provocação hostil, mal educada. E aí, Vitor, eu acho que é isso, eu acho que nesse momento, quer dizer, tudo que se tenta e tudo que vocês estão trazendo aí, de crise, né, de tentativa de recuperação das instituições, nada disso será possível, acho eu, sem uma nova imprensa, ou sem aquela imprensa regenerada, mas eu acho que, no sentido geral, estamos um pouco distantes ainda de uma regeneração.
Aliás, acho que a gente tem aqui, vou pedir para a nossa equipe essa manchete da Veja, que o Fiuza fez referência. Se ela estiver no ponto aí, a gente consegue colocar na tela, até para quem está nos acompanhando ficar na mesma página e entender exatamente do que é que a gente está falando, da forma como foi noticiada a morte de Silvio Santos. Reportagem da Veja. O título: A ideologia política de Silvio Santos beija a mão de militares a Bolsonaro. E tem mais uma, né? Acho que foram duas da Veja, mas também nesse mesmo sentido. Agora falando sobre gafes que o Silvio teria dado com a comunidade LGBT+, a relação complexa de Silvio Santos com a comunidade LGBT+, e aí a imagem de uma participação ali no programa do Silvio. Agora, Fiuza, você vê mudança desse cenário a partir disso tudo que está vindo à tona? A gente falou aqui no começo do jornal de novidades aí, revelações sobre o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, reações de rua sendo ensaiadas, mais cobranças sobre os parlamentares. Você vê possibilidade de mudança desse quadro, que inclui também o papel da imprensa, uma reforma, uma revisão do papel da imprensa. Você vê um caminho de melhora ou não? A gente vai continuar batendo nessa mesma tecla? Eu estou completamente confuso, porque primeiro eu não esperava uma decadência nesse nível, né? Você vê a Veja, o que já foi a Veja, né? A Veja já foi um dos principais veículos do país, assim, era a Veja, TV Globo, e a capa da Veja e o Jornal Nacional eram, assim, pilares do que se chama de formação de opinião pública, né? E aí você veja a Veja vindo com uma manchete cafajeste dessa. Olha só, Silvio Santos acaba de morrer e eles falam do beijamão. Eles vêm falar do beijamão e eles colocam uma fotografia completamente desonesta, que é o Silvio Santos com o Bolsonaro num telão, ou seja, o Bolsonaro fica maior do que o Silvio Santos no telão, que é a obsessão deles, né? Quer dizer, é a obsessão de você criar, de você colocar ali uma representação do mal, né? E dizer que você é o bonzinho. Então, já que eles não respeitam o luto, eu também não vou respeitar o luto da imprensa e o luto da Veja, né? Então, assim, como é que eu vou fazer aqui o obituário da Veja, né? A Veja foi um grande veículo de comunicação no passado já até distante. Ela tinha sua linha editorial, eventualmente, mas era uma linha editorial, não era uma panfletagem, nem era uma imprensa marrom. E hoje em dia a Veja, que faleceu, né, os últimos espasmos desse veículo, que já foi importante, são desse tipo, o beijamão da cartilha politicamente correta. Aí, nessa outra imagem, nós estamos vendo também a complexa relação, um eufemismo tosco, né? Complexa relação é para tentar dizer, né, que o Silvio Santos... Isso aí, Musa e Vitor Brown, isso aí, poucas horas depois da morte de um grande comunicador, talvez o maior, da televisão brasileira. A complexa relação. É uma coisa cafajeste, é uma coisa cínica. E aí eu posso dizer aqui no obituário da Veja, dizer que já foi um grande veículo e hoje se rendeu ao beijamão de uma cartilha, e aí você escolhe se essa cartilha é politicamente correta, é woke, né? O tipo de demagogia à la carte. Agora, Vitor, sobre projeção, eu não sei dizer, porque de fato a gente está num momento... a gente tem tido certas surpresas, né, com essa imprensa que morreu, mas... não sei dizer, ela está em letargia, fala dormindo, não sei como classificar, mas a gente vê, por exemplo, alguns editoriais que de repente aparecem dizendo: olha, parece haver uma degeneração institucional aqui e ali, aí vão citando os poderes. Aí você diz: vocês descobriram que tem? Então eu diria o seguinte: que pena que nos anos em que se foi construindo esse desastre, vocês não perceberam. Ou não perceberam evidentemente, uma figura de linguagem. Vocês estavam alinhados, vocês estavam fazendo vista grossa. Aí os espasmos aparecem e, de repente, parece até que tem alguns veículos que ficam, não sei se por vergonha. Aí eu realmente, Vitor, não sei dizer o que é. Se é vergonha, se é senso de oportunidade, se estão farejando uma perspectiva que a gente não alcança, mas, de qualquer maneira,
o que eu digo sempre e vou dizer aqui. A Veja, que eu acabei de fazer o obituário dela, porque quem faz isso aí morreu, né? Mas é claro que é uma marca importantíssima, assim como a Folha de São Paulo, assim como o Globo e por aí vai. E eu acho que a gente vai receber muito bem uma regeneração desses veículos. Não só receber muito bem, a gente precisa. Só que foram longe demais, e aí eu não sei dizer realmente. Nós temos aí a Oeste crescendo com todos os cuidados, a gente tem que crescer com cuidado, né? Porque imprensa não é partido, imprensa não é militância, imprensa é imprensa. Então ela tem que seguir esse caminho. E é claro que um veículo saudável como a Oeste, né, que tem essa preocupação com o equilíbrio, com a sobriedade, com a dignidade, crescendo, né, você traz um jornal como esse, um produto como esse. Estou vendo aqui, né, 38 mil telas acompanhando na estreia, um produto que certamente vai crescer. Então, isso nos dá esperança. Quer dizer, resumindo, o público continua querendo imprensa, o público continua querendo noticiário, né, querendo a informação trazida com honestidade. Não significa que a gente é dono da verdade, mas a informação trazida com honestidade e não fantasiada de uma propaganda para enganar as pessoas, que é isso que a Oeste traz, e vai ser maravilhoso, né, se outros grandes veículos tradicionais tiverem aí um surto de consciência e resolverem acompanhar essa nova velha tendência. Hora de um rápido intervalo aqui no Jornal da Oeste e já voltamos, relembrando momentos marcantes de 2024 nessa edição especial de 31 de dezembro. Até já! Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate à diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. O ano foi marcado por mais cancelamentos virtuais. O coordenador da Secretaria Social do Santos Futebol Clube, Daniel Gonçalves, foi demitido após brincar ironizando o futebol feminino em uma publicação no X. Ele conversou, depois desse episódio, aqui com o Jornal da Oeste. Vamos ver. Daniel vai falar com exclusividade aqui com o nosso público. Em primeiro lugar, Daniel, muito obrigado, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Eu que sou fã do Jornal da Oeste, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Conta pra gente, Daniel, resumi aqui, falei bem por alto o que aconteceu, mas queria ouvir de você, que você contasse exatamente o que aconteceu, como é que se deu essa campanha de ódio que acabou levando a sua saída do Santos essa semana.
Veja, eu costumo dizer que nós estamos em um momento em que é basicamente impossível você ser um conservador e externalizar esse ponto de vista, essa linha de pensamento conservador em determinados ambientes. Isso que aconteceu comigo aconteceu acho que há 1 ou 2 meses atrás com o preparador físico da seleção brasileira de basquete feminino, o Diego Falcão, que à época se manifestou contra o projeto de lei que previa o aborto, né, a legalização do aborto em um estágio mais avançado, e acabou sendo demitido da seleção brasileira feminina de basquete, né, e a mesma coisa aconteceu comigo. Eu externalizo em redes sociais já há algum tempo as minhas predileções ideológicas e políticas, né, eu não escondo de ninguém que eu tenho um viés de direita conservador cristão, que eu sou contra aborto, que eu sou contra drogas, que eu acredito na família tradicional como melhor forma de organização social, e nessa semana, além de ter externalizado todas essas coisas ao longo dos últimos tempos, e de ser vítima o tempo inteiro, né, de cancelamento, de pedidos de desligamento por parte de jornalistas de extrema esquerda, eu fiz uma brincadeira em um perfil de humor, na realidade, no Twitter, né, que listou supostamente como identifique formas, indicadores de como o seu amigo pode eventualmente ser um ativista LGBT, e a pessoa foi lá, listou uma série de comportamentos em tom de brincadeira, evidentemente, né? E eu complementei com alguns outros, e um desses itens era gosta de futebol feminino, né? Evidentemente foi uma brincadeira jocosa, não teve absolutamente nenhum tipo de maldade, de malícia ou de ódio por trás das minhas afirmações, né? Pois é, né? E o que chama a minha atenção, Daniel, não é que o fato de uma manifestação política não ser aceita, né? Porque a sua atividade não tem nada a ver com política, é futebol, então fez uma manifestação política e isso não era aceito. É uma manifestação política de um determinado campo ideológico, porque se a pessoa se manifestasse, como deve haver colegas seus, e é isso que eu vou te perguntar, deve haver colegas que se manifestam nas redes sociais com posicionamentos de esquerda e nunca foram cobrados, achacados por isso. Te pergunto, é isso mesmo? Dentro do seu ambiente de trabalho, que você tinha até essa semana, havia colegas que manifestamente tinham posicionamentos à esquerda, que manifestavam isso nas redes sociais e nunca aconteceu nada, imagina? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Acho que isso acontece em todos os lugares. A gente vê o próprio Neymar, que é evidentemente, claro, quem sou eu para me comparar com o Neymar, né? Mas boa parte da perseguição, no meu entendimento, que ele sofre de um setor específico da imprensa brasileira, dos formadores de opinião, é pelo fato dele ter uma identificação com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o desempenho dele como atleta, que, aliás, é irretocável, tá certo? Um dos maiores jogadores da história do futebol. E no meu caso, a mesma coisa, né? Eu, na realidade, manifestei esse ponto de vista ao longo dos últimos anos. Diversos colegas, não só nesse ambiente de trabalho, também em outros ambientes de trabalho, manifestaram pontos de vista opostos, mas esse tipo de cancelamento, esse tipo de reprimenda, ele só existe ao sujeito que é conservador e de direita. Para o sujeito que, né, defende o oposto, que defende legalização de aborto, que defende legalização de drogas, que defende, enfim, né, união de legalização do casamento homoafetivo, dentre outras muitas pautas, né, isso sempre é muito aceito, né? Então esse tipo de comportamento, né, esse tipo de punição por parte de instituições, de empresas Brasil afora, ela só ocorre com quem pensa de uma determinada maneira. Quem não se lembra daquele episódio, se eu não estiver enganado, foi a Magazine Luiza que fez em um determinado momento um processo seletivo só para negros. E aí tudo bem, mas em uma ocasião, e uma lanchonete em Curitiba que se recusou a entregar, acho que eu lembro, pedidos para eleitores do Bolsonaro, né? Mas aí tudo bem, aí não tem problema. Mas quando o oposto acontece, né? Quando você tem alguém que faz ficar no oposto, aí essa pessoa é cancelada e, no meu caso, acabou resultando em demissão. Eu quero aqui, de antemão, dizer que eu entendo a posição do presidente do Santos, que é um cara, nota 10, ele, na realidade, foi emparedado, né? Ele foi colocado numa situação em que o número de reclamações por parte de imprensa que tentaram mobilizar patrocinadores, que tentaram mobilizar até alguns funcionários do clube com viés mais esquerdista, né? Ele ficou numa situação que ele teve que, a avaliação dele teve que agir. Então eu não estou culpando ele, né? Eu estou culpando essa cultura que permite que só um lado se expresse, mas o outro lado não pode se expressar. Que democracia é essa, afinal de contas? É isso, né? O clube tomou a decisão mediante violência, né? É disso que se trata, uma violência que foi feita contra o Daniel em primeiro lugar e que foi repassada à instituição, ao Santos. Daniel, vou passar a palavra à doutora Kátia Magalhães, nossa comentarista. Ela também vai te fazer uma pergunta.
Claro. Pois é, você foi vítima do chamado preconceito às avessas, né? Que são as pessoas que reprimem todos aqueles que se manifestam, que exerçam seu legítimo direito à manifestação, seja pró-cultura woke, seja anti-cultura woke. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Parece, então, que a cultura woke se espraiou por completo, e a gente já teve um bom indicativo disso nas Olimpíadas de Paris, né, cuja abertura foi aquele espetáculo de pura lacração, ou quase de pura lacração. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você enxerga a disseminação dessa tal cultura woke, da qual você foi vítima, desde as categorias de base do futebol, desde as crianças, dos jovens? Você percebe que isso seja incutido na cabecinha deles? Porque isso acontece muito no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, mas como acontece no universo esportivo? Olha, essa é uma colocação muito boa, doutora. Eu vou dar uma perspectiva aqui, me permita me alongar um pouquinho, na qualidade de um atleta amador que fui, né, um atleta quase profissional, e que acabei depois deixando o esporte e transformando o esporte numa atividade amadora, e fui fazer faculdade, fiz faculdade de Direito, inclusive na PUC em São Paulo. Então, eu acho que no ambiente acadêmico já está essa ideia de que só é permitido você ser de esquerda no ambiente acadêmico está mais consolidada do que no ambiente do esporte. Por uma razão muito simples. No ambiente do esporte, os atletas, de uma forma geral, eles têm uma visão de mundo mais de direita, né? Uma visão de mundo mais conservadora, mais pró-família, mais disciplina, menos droga, menos coisas, digamos assim, que a esquerda hoje representa, né? Pautas que a esquerda abraçou. Então, no esporte, a gente vê a organização, quem organiza as modalidades esportivas de uma forma geral indo para uma linha mais woke, progressista de esquerda, mas os atletas, que são os protagonistas das modalidades, eles com uma visão mais de direita. A gente viu isso nas Olimpíadas, né? Vários atletas brasileiros, quando ganharam medalhas, agradecendo Jesus Cristo. A Raíssa, quando ganhou no skate, falando: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Nós vimos outros medalhistas olímpicos brasileiros e de outros países também, o tempo inteiro falando de Jesus, da importância de Deus, da importância do trabalho, da importância da família. Então, eu acho que em termos de atletas, graças a Deus, eles são minoria e nós somos maioria. Mas em termos de pessoas que trabalham nesse ambiente, que, portanto, têm a tomada de decisão, ou seja, os jornalistas que induzem as coisas a acontecerem de uma determinada forma, os profissionais em departamentos dentro de clubes de futebol, ou de agências de marketing, ou de, enfim, né, de empresas, de companhias nesse segmento, aí eu acho que tenho convicção de que estão muito para o lado da esquerda, né? E por um lado de uma esquerda que é extremamente intolerante com quem pensa diferente. Ora, ok, se você quer ser a favor do aborto, não é problema seu, mas eu tenho o direito de ser contra. Se você acha que é razoável que uma pessoa cometa um crime e no dia tem uma audiência de custódia, no dia seguinte esteja na rua, veja, eu lamento muito que você pense dessa forma, mas eu não vou deixar de me expressar, eu sou absolutamente contra isso, né? Eu falo isso nas minhas redes sociais desde sempre. E não vou deixar de falar, nem que isso, evidentemente, custe um trabalho, porque os meus valores não estão à venda jamais. Ô Daniel, e para a gente fechar, deixa eu te fazer uma última pergunta, rapidamente. Como é que foi a reação nas redes sociais? Você, imagino, deve ter recebido muito apoio, né? Muitas mensagens de solidariedade, de apoio, porque eu me lembro de um episódio recente que aconteceu, que é muito semelhante ao seu, que foi com o Diego Falcão, preparador da seleção de basquete feminino, que pouco antes da Olimpíada também foi cancelado por um comentário que ele fez criticando o aborto e defendendo o projeto que teve a urgência aprovada no Congresso Nacional. Ele fez esse comentário, foi alvo de reação de uma parte minoritária, é bom dizer, das atletas da seleção de basquete, e aí ele foi demitido também, perdeu o emprego por causa disso, mas recebeu uma onda de solidariedade, manifestações de apoio de todo tipo do Brasil inteiro e até de fora. Como é que foi no seu caso? Você está recebendo isso também? Rapidinho, para a gente fechar. Sem dúvida nenhuma, né? Existe uma minoria barulhenta de esquerda que faz muito barulho em redes sociais, mas se a gente for analisar o cenário macro, não tem a menor dúvida de que eu recebi muito mais apoio do que críticas, né? A quantidade de pessoas que eu nem conheço, que me mandaram mensagem no celular, conseguiram de alguma forma meu telefone, ou que me mandaram mensagem no Instagram, no Twitter, elogiando a minha conduta e dizendo para eu seguir firme nesse caminho, é muito gratificante ver isso, né? Nós somos a maioria. Contra todos os estereótipos, Jojo Todinho rebateu haters e assumiu o voto em Alexandre Ramagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro. E mais, ao posar ao lado de Michele Bolsonaro, Jojo Todinho deixou público o seu posicionamento político conservador e, sem medo de ser cancelada, se declarou uma mulher livre. Sou preta, sim, sou de direita.
Ah, sabe o que eu tô me sentindo? Livre! 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 Não aguentava mais não poder falar, eu queria poder falar, porque vocês já sabiam. Que loucura é essa? Qual foi? Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público e falar assim, ó, não, mas ele roubou pra tomar uma cervejinha, um celular que você parcelou e que vai ser roubado e você vai continuar pagando sem estar com o celular? Eu acho um absurdo. Nós temos que andar de carro blindado. O meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Porque segurança pública nós não temos. Saúde nós não temos. Educação nós também não temos. Vergonha na cara vocês também não têm. E de volta às novelas da TV Globo, Beth Faria se envolveu em uma polêmica. Aos 83 anos, a atriz fez a seguinte declaração, abro aspas, a extrema-direita é contra pretos, judeus, gays e velhos, fecha aspas. Não é a primeira vez que Beth Faria entra em discussões políticas. Ela já chamou Jair Bolsonaro de coisa nazi-fascista miliciana ao apontar o ex-presidente como um homem que não investe em cultura. Bruno Musa, queria te ouvir, especialmente sobre o episódio da Jojo Todinho, até porque com o caso da Beth Faria a gente consegue ver o quão dissonante foi esse depoimento da Jojo Todinho. São poucos os artistas, e aí inclui atores, cantores, modelos, influenciadores, integrantes do show business que se posicionam mais à direita, né? Vira quase uma declaração de rebeldia, né? Eles nadam contra a maré e no caso da Jojo Todinho chama muita atenção por essas características dela, que ela própria fez questão de mencionar, né? Ela nada contra a maré também por ser uma mulher da periferia, negra e se posicionar à direita. Isso para a militância que usa essas causas politicamente parece uma afronta, né? Uma heresia, né, Bruno Musa? Pois é, Brão, isso é um negócio interessante, porque vamos lá, vamos fazer uma reflexão breve sobre isso aqui. Eu aposto que tem muitos outros que talvez se libertarão, como ela própria falou. E o que pressupõe aqui o ser de direita? A gente está vivendo um mundo que parece que o tal do politicamente correto chegou num nível de estresse tamanho que o pêndulo começa a voltar ao centro, a normalidade novamente, porque puxaram num nível que não condiz com a realidade, ou seja, querem relativizar o 2 mais 2 é igual a 4, e não é. 2 mais 2 é 4 para todo mundo. O que pressupõe, então, aqui, quando ela se liberta, como ela própria falou, e falou, sou preta e de direita, me sinto livre. O ser de direita aqui pressupõe, pensando num conceito filosófico e econômico, você querer ser mais protagonista da sua vida. Você acreditar que você consegue. E ela veio de uma origem completamente humilde. Cresceu, não importa se você gosta ou não gosta do produto ou do serviço que ela oferece. Ela cresceu como protagonista da própria história. Apesar da existência e da dificuldade do Estado que nos impõe burocracias e custos diários. Então, ser aqui de direita significa ela tomar as rédeas da própria vida e não aceitar que determinados burocratas mandem no que ela fará com a vida dela ou que ela financie a agenda que esses burocratas querem, que sempre dizem que é para o bem da população, mas que claramente é para o seu projeto de poder, né, deles que estão lá, os burocratas de turno, como eu costumo chamar. Então, essas pessoas, ou nós, à direita, pregamos uma liberdade do indivíduo, uma liberdade de você falar o que você quer, inclusive as pessoas que pensam diferentes de nós, as pessoas à esquerda, que eles tenham a liberdade de falar. A Beth Faria, por exemplo, que foi um ícone da televisão brasileira, que ela tem a liberdade de falar essa besteira, essa idiotice que ela falou, e eu chamo aqui de idiotice não porque eu discordo, mas porque mostra claramente que ela não conhece a história. Chamar determinadas coisas de extrema-direita e de neofascismo significa que ela não tem a menor ideia do que aconteceu na história. Então, a Jojo Todinho, essa mensagem dela é: sou a favor do livre mercado, sou a favor do indivíduo como protagonista para buscar a prosperidade no seu trabalho, gerar renda, gerar emprego. Eu conseguir construir a minha vida como eu quero e não o Estado. Agora, esse Estado, dominado por uma classe artística que depende em grande parte, muitos deles, de financiamento público, significa que essas pessoas, de forma hipócrita, porque adoram um luxo, essas pessoas
querem claramente acabar com qualquer estrutura que é uma ameaça à lealdade ao Estado. O que significa isso? A família, a vizinhança, os amigos mais próximos de um clube, as sociedades mútuas, ou seja, qualquer coisa que o indivíduo tenha mais lealdade do que ao Estado, pressupõe uma ameaça para esses burocratas e para o projeto de poder deles. Então, ser de direita, se sentir livre, é ter a total autonomia sobre sua própria vida e falar: eu consigo construir a minha vida, eu não dependo de vocês que estão aí consumindo a riqueza que nós produzimos. Então, isso significa ser a protagonista de sua própria vida. Então, parabéns para a Jojo Todinho, que independente da posição dela, ela falou o que pensa. Diferente dessa classe hipócrita, em sua maioria, que adora o luxo, mas adora que os outros financiem os seus próprios luxos. Parabéns mais uma vez. E ao som de Legalize Já, a banda Planet Hemp subiu ao palco do Rock in Rio no último final de semana. O grupo, que tem Marcelo D2 e Benegão nos vocais, a certa altura da apresentação questionou a plateia. Os caras dizem que são patriotas, né? E então, de um lado para outro, um baseado inflável gigante dava o tom do show e animava os fãs. Volto contigo, Musa, que nos diz dessa cena? Eu lembro que em 97, quando eles faziam ideologia ou apologia às drogas, né, a maconha, eles acabaram, foram presos, acho que por um tempo, alguma coisa assim, mas enfim, isso era outro mundo, outros tempos, mas estamos falando aqui, independente se você defende ou não a liberação da maconha, é um outro tema, mas veja que volta um pouco naquilo que nós falamos nos outros dias. Hoje em dia, no Brasil, depende muito, não é do que você fala, mas quem fala, né? Um desses, como é que chama? O Marcelo D2 é um desses artistas, atores, cantores, sei lá, que fizeram L, né? Que vai justo no comentário anterior que eu fiz aqui com relação a Jojo Todinho parabenizando pelo ato dela. Ele é mais um desses que defendeu o tal do politicamente correto, mas defendendo algo que hoje é contra na Constituição brasileira. Então, de novo, eles defendem causas que eles querem como querem. Agora, quando os outros defendem outros tipos de causa que vai contra o que eles acham legítimo, eles chamam de antidemocrático ou neofascistas, como a Beth Faria falou, né? Mostrando mais uma vez a sua clara incoerência, o seu claro posicionamento, que é baseado no que eu quero, pode. O que a Constituição, pouco importa. Mas se você que pensa diferente de mim age contra a Constituição, você é um neofascista. Talvez ele tenha usado muito e o cérebro dele tenha sido consumido e ele não tenha conseguido ter coerência nas suas posições. E seguimos juntos aqui nessa edição especial do Jornal da Oeste, na reta final, na contagem regressiva para 2025. E já voltamos, relembrando mais momentos de destaque aqui da programação da Oeste em 2024. Continue ligado, até já. Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate à diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó.
temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold. As queimadas no Brasil este ano provocaram uma propaganda do medo na população. A ansiedade climática tomou conta do noticiário. E o infectologista Dr. Roberto Zeballos falou sobre o assunto com a gente. Dr. Zeballos vai falar sobre as respostas do nosso corpo a isso tudo. E será que tem motivo para tanto pânico? Dr. Zeballos já está ao vivo com a gente? É isso? Estou recebendo aqui a confirmação. Pronto, chegou. Doutor, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então, as suas questões em relação ao medo. O medo tem tido uma propaganda mundial já faz mais de 3 anos. E ele entra com propaganda de clima, ele entra com propaganda, por exemplo, da monkeypox, que eu estive aqui recentemente, quando vi não tem nada, eles estão ignorando um problema de saúde mundial, que é a síndrome pós-Covid. Então, o que eu sinto é que existe uma propaganda de medo. E medo é uma coisa que não se justifica. Como é que nós vamos nos proteger disso? Primeiro, se o pessoal fala que essas queimadas, isso é um problema climático, não é, porque eu recebi hoje 2 pessoas muito importantes, pacientes meus grandes do agronegócio, e diz que eles veem o rastro das motos que estão incendiando. Então não adianta botar isso na culpa climática. Eu cheguei a ponto de ouvir uma vez um colega dizendo que as mudanças climáticas é que geraram o vírus da Covid. E a gente sabe hoje que tem várias evidências que mostram que foi um descuido no laboratório de um ganho de função. Então o que eu quero que as pessoas saibam é que o medo é como essas pessoas poderosas, elas controlam a humanidade. Então é muito difícil a gente chegar e teria que falar individualmente, mas eu acho importante a pessoa ter pelo menos um tempo de introspecção, ficar longe dessas informações e aprendam a observar. Se falam que as queimadas que estão acontecendo, os incêndios, é consequência de clima, você vai lá e observa. Eu tive hoje aqui as pessoas que mostrando que tem um incêndio. Esse termo de um medo psicológico, isso foi proposital porque essas pessoas, ela têm um controle mundial das mídias. E aí você tem que ouvir outros locais. Então você vê, e às vezes isso é tão óbvio, que você vê o controle, o que estão se querendo, a Kamala Harris lá nos Estados Unidos, ela quer regulamentar a mídia. O Macron na França prendeu o dono do Telegram. Por que isso? Porque isso atrapalha um pouco essa propaganda. Agora eu estou imaginando na Europa, se aparecem essas imagens, vão botar a culpa do clima. E não é isso, a gente sabe que estão pegando os criminosos. Agora não sei se eu respondi a tua pergunta de uma maneira adequada, mas eu estou à disposição. O Ricardo Felício, por que eu gosto do Ricardo Felício? O Ricardo Felício eu gosto porque ele me dá argumentos. Quando me passa uma informação, eu não rejeito nem eu aceito. Eu quero entender as razões, eu quero entender o porquê das coisas. E aí quando você entende com a devida tranquilidade, como quando eu estava na linha de frente da Covid, eu via que não era toda aquela propaganda negativa que estava acontecendo, você fica calmo e relaxa. Então nós temos que nos isolar um pouco mais em contato sempre que possível com a natureza, evitar essas notícias, porque o pânico é real e a gente sabe hoje que o pânico libera substâncias nocivas que podem até ativar alguns genes e criar doenças, o excesso de cortisol. Ao passo que se você está relaxado, você tem o contrário, você tem até soluções moleculares, você vê as substâncias que podem reparar as nossas células. Então, o medo é algo que vocês têm que jogar no lixo, não tenha medo de nada, a vida é uma oportunidade, você não tem problema, você tem desafio. Se ficar com medo, é pior em todos os aspectos para a tua saúde.
E o professor Ricardo Felício, que o doutor mencionou, vai estar com a gente amanhã aqui no Jornal do Oeste para a gente falar justamente da questão ambiental como um todo. Agora, doutor, queria ouvir a opinião do senhor sobre uso de máscaras, porque hoje já havia muitas reportagens recomendando, com colegas do senhor, recomendando que se use máscara por causa da poluição do ar. Qual a opinião do senhor? Não, a máscara, assim, ela pode proteger sim, porque ela tem um filtro da fuligem. A fuligem a máscara retém, mas aí só quando você está com uma intensidade muito grande de poluição. Então, só nas regiões mais próximas, se você começou a tossir, eu vou ensinar o sinal. Começou a tossir perto, sem uma causa aparente, tem que usar máscara, porque o que está promovendo essa tosse são as fuligens, e a máscara, a malha dela segura as fuligens. Mas não é em todo mundo, por exemplo. Você não vai usar dentro da sua casa. Aqui em São Paulo, apesar de a gente ver o céu, a gente vê que tem, que anteontem estava pior. Se você não está tossindo, está respirando bem, não há necessidade de usar máscara. Agora, se está próximo das regiões, começou a tossir, começou a arder, usa máscara porque ela protege contra, a malha dela não permite passar vamos dizer, esse material de carbono que vem pós o incêndio, essa fumaça. Ô doutor, e tem gente recomendando também o trabalho remoto, home office, isolamento social, que as pessoas permaneçam em casa para evitar contato com essa poluição na rua. O que é que o senhor acha disso? Depende de que região eles estão falando. Se eles estão falando de uma região que realmente está impossível, você fica em casa. Se eles estão falando de São Paulo, você não precisa ficar em casa. Se estão falando de cidades vizinhas aos incêndios, que o aeroporto fechou e você está tossindo, ok. Porque senão eu vejo mais uma medida de controle social. Que isso que me assusta é deixar as pessoas em casa como se fosse proteger, se a fuligem dos incêndios não está numa intensidade tão grande. Então, quer dizer, é útil sim. Agora, se a pessoa tá num local que tem muita fumaça, não é nem para trabalhar em casa, é para ir embora de lá. Então, porque no grau que a gente tem hoje dessa poluição pelas queimadas, a maioria dos lugares, você ficando numa residência, você está protegido, como você está sugerindo, mas para trabalhar remoto, ele vai de um lugar fechado para outro. Ele vai dentro de um automóvel ou dentro de um veículo público, na maioria das vezes, em que a fuligem não está com essa agressividade toda para indicar o trabalho remoto. Então é uma questão de você analisar qual é o sinal. Começou a tossir, começou a arder para respirar, máscara, e vai para dentro da sua casa, porque a fuligem também o ar lá não tá tão contaminado com as consequências das queimadas. Ô, doutor, eu queria ouvi-lo também um pouco sobre a OMS, Organização Mundial da Saúde. Inclusive, a nossa equipe destacou aqui uma estatística trazida pela OMS, que é a seguinte, de mortes causadas por alterações climáticas. Esse é o termo, alterações climáticas. A OMS calcula que ao menos 150 mil pessoas já morreram, e morrem todos os anos, na verdade, morrem anualmente em decorrência de alterações climáticas, e que esse número vai dobrar até 2030. Qual a opinião do senhor, doutor, sobre esse tipo de estatística e sobre a conduta da OMS como um todo nesse caso? Primeiro que a Organização Mundial de Saúde não é uma autoridade de saúde, começa por aí. Ela não foi eleita, ela é regida por uma minoria, então você tem que tomar cuidado. Se ela quisesse realmente ajudar o planeta, ela não teria anunciado aquele pânico do monkeypox, e eu conversei com colegas americanos, e disse que 5 dias antes do anúncio da Organização Mundial de Saúde, já tinham fazendo aplicação para vender vacina para o governo americano de monkeypox. Então, são situações meio suspeitas. Então, o que acontece? Quando eles falam dessas mortes, sabe o que a Organização Mundial de Saúde teria que ver? Ela teria que ver saneamento básico no mundo. Isso mata muito mais. Porque essa ideia do clima que eles estão colocando é a mesma coisa que gera um controle. Essa ideia do clima que vem junto com as pandemias, que ameaçando que vai ter mais uma pandemia, ou isso tudo já não cola mais, é uma coisa organizada. Você faz um levantamento, você vê que lá atrás, a gente já tinha falado aqui que houve um ganho de função, e nesse momento estava tendo um ganho de função, que a Fundação Gates está querendo que a gripe aviária ganhe função para transmitir de ser humano para ser humano, só que a gente sabe que essa gripe aviática tem tratamento que funciona muito bem,
E você vê que tem todo esse projeto. Então vamos ver quem que está morrendo mais. Cidades violentas, falta de saneamento básico, zonas endêmicas na África. Os caras vêm dizer da alteração climática. Mudou, o quê? Com enchente? Com o que foi que matou? Vai dobrar? Onde eles querem chegar com isso? Qual é a utilidade dessa informação do ponto de vista prático? É zero. Nós temos que entender que, por exemplo, eu conversei, recebi o Ricardo Felício outro dia na minha casa, justamente para tirar algumas dúvidas e compartilhar essas ideias. Então, as pessoas têm que olhar para dentro de si e ficar longe. Eu ouvi de um profissional dizendo que as alterações climáticas que selecionaram a Covid, que foi a coisa mais absurda que eu ouvi. Então, e aí depois você vê tudo como é que foi. Então, gente, eu estou me preocupado muito com a indústria do medo, com a propaganda do medo, e pior é quando as pessoas caem. Então, você faz um retrospecto lá atrás, o Zuckerberg teve que se desculpar, porque quando a gente queria ajudar, dizendo que tinha um tratamento que funcionava, isso era tirado do Instagram, era tirado, e ele falou que I feel regret, quer dizer, ele se arrependeu dessa situação. Então, quer dizer, o Fauci dizendo que foi da cabeça dele usar máscara, distanciamento e fechar restaurante, essas consequências no mundo inteiro. Então, a hora que vocês olham para trás, não é mais para fazer papel de bobo, porque essas queimadas que estão tendo aqui estão sendo causadas artificialmente pelo homem, não tem nada a ver com o problema climático. Então, se a Organização Mundial está falando isso, a Organização Mundial de Saúde perdeu a credibilidade comigo desde 2000, no segundo semestre de 2021, no primeiro semestre de 2021. Perdeu a credibilidade, e aí você fica pensando, quem que está lá? Ela não é uma autoridade de saúde, ela não dita tratamento. Por que elas estão fazendo isso? Com certeza, essa Organização Mundial de Saúde não está nem um pouco preocupada com o bem-estar da humanidade. Se assim o fosse, eu falo abertamente sem problema nenhum, se assim o fosse, eles estariam resolvendo problemas mais básicos, como saneamento básico e orientar os países mais carentes. Dizer que vai morrer gente, que isso é um problema e que precisa parar com o agronegócio, precisa parar com a pecuária, sabe, que isso? Isso está acontecendo, tem uma resposta. Então, eu estou vendo esse movimento já faz algum tempo, e eu senti na pele, porque aquilo que a gente observa, estavam falando coisa completamente diferente do que eu observava na época da pandemia. E quando eu converso com o Ricardo Felício, é a mesma coisa com o clima. Eu quero que vocês prestem atenção nos argumentos e sempre façam a ciência da observação. Porque esse pessoal controla todas as mídias, a única que eles não controlam é que estão querendo controlar. Por que será, gente? Vamos pensar, vamos ser otimistas e vamos garantir sempre a nossa liberdade, porque para mim isso tudo é um controle social. Doutor, vou passar a palavra aqui ao Bruno Musa, nosso comentarista, ele também tem pergunta. Fala, Musa. Doutor José Veloso, boa tarde. Primeiro, obrigado por todo o trabalho que você veio fazendo. Eu sou do mercado financeiro há 20 anos, eu acho que dinheiro e medicina são duas profissões que se conversam muito. A gente lida com dinheiro e vocês com vida. São duas coisas que o ser humano preza demais, né? E eu acho que a gente tem que escolher um de confiança. Então eu escolhi ali lá atrás te ouvir, porque eu, do mercado, economista, ouvindo, fazendo cálculos, eu falava, não tem sentido o que o establishment fala, e tem muito sentido o que ele fala. Eu comecei até chegar a ponto, durante a pandemia, de olhar o número de mortes em países, em percentual da população que usava máscara e não usava máscara. Eu falei, cara, tá óbvio que a resposta não está aí. Então, primeiro, muito obrigado, você influenciou demais o nosso posicionamento aqui em casa e não nos sentimos presos em nenhum momento por conta disso. Então, muito obrigado. O segundo ponto que eu falo dado todos esses dados que eu comentei aqui e vejo essa indústria do medo claramente, e não é hoje, é na história humana, você controla pelo medo a pessoa, né, e é um controle social muito nítido, e aí você tem uma agência de marketing, que é a população, vendendo essa ideia que sustenta alta de impostos, controle social, etc. e tal, para a agenda deles. Mas quando nós estamos falando de pessoas, como o senhor muito bem colocou, ora, faça cálculos, observe, nós estamos falando da grande massa que talvez no Brasil tenha um baixo nível educacional e não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas e a comunidade médica? Que ponto eles deixaram realmente de ser empíricos
para entrar nessa indústria do medo? Porque eu acho que, ao que eu vi, grande parte dos médicos acabaram tendo medo de se posicionar, né? Porque eu só tenho um compromisso, é com o meu paciente. Tive a felicidade de ter pacientes que têm condição de frequentar meu consultório, às vezes ajudo pessoas que não podem, então eu não tive esse tipo de problema porque eu não dependia nem de faculdade, nem de hospital e nem de indústria farmacêutica. E se você tem esse compromisso com o paciente, tem esse compromisso com a saúde da população, então para mim foi muito fácil eu só seguir em frente falando a verdade. E o que eu falei num programa outro dia, eu não bato em ninguém, eu não critico ninguém, eu mostro os fatos e explico o que está acontecendo. E se alguém, por exemplo, te rebate, você não tem que entrar nessa energia de rebater, senão você vai baixar para o nível dele. A gente acredita muito que se você mantém a discussão com as ideias lá em cima, as coisas fluem. E se alguém falar mal, e se não estiver te atrapalhando, você ignora. Então, o que acontece? Eu fui em frente, graças a Deus eu desenvolvi uma credibilidade, que eu tinha um índice de sucesso muito alto com a Covid, em função de ter entendido o mecanismo da doença. Então eu atendi pessoas de todas as ideologias, de todos os poderes, dos mais simples aos mais poderosos, governantes. Então acho que isso também me deu uma segurança, porque afinal de contas a agressividade que eu recebi foi mais de uma mídia e eu nunca tive nenhum problema. Além disso, porque acho que todas as pessoas, a medicina está acima de tudo isso. E independente se está do lado A ou do lado B, na hora que começa a ter uma emergência, acabam caindo aqui, sabe? Então eu trato igual todo mundo. Então, os meus colegas que não tiveram coragem, aquilo que você falou, eu não sei se eles dependiam de laboratório, eu não sei se eles dependiam de faculdade, eu não sei se de verba de faculdade para pesquisa, eu não sei. Mas eu sou até capaz de entender se estão ameaçando um filho ou se vai faltar recursos por causa de um filho. Sou até capaz de entender o silêncio. Eu falo assim de coração, porque eu não tive problema em seguir o que eu acredito que é ajudar o meu paciente, porque eu não estava dependente de ninguém. Então não é dizer que lógico que eu fui diferente, eu fui uma pessoa diferenciada, mas para mim foi mais fácil do que para outros colegas. E alguns colegas foram aceitando as sociedades, e as sociedades não explicavam por que tinham que tomar essa decisão ou outra, e as pessoas pararam de pensar. Então, o que a gente fala como médico, tem muita gente, muitos médicos no Brasil inteiro que seguiram o tratamento que a gente criou, que salvaram milhões de pessoas. Então, não foram todos. O que acontece é que foram uma minoria vinculada às sociedades, e as sociedades, eu não sei quais os critérios que eles utilizavam, porque não tinham, por exemplo, estudos suficientes para dizer que a máscara produzia, para dizer que isolamento em casa protegia, para dizer que a vacina protegia contra a disseminação e infecção, e a gente descobriu na observação, que era óbvio. Então, eu não gosto de criticar aquele que não se posicionou, e não julgo, mas eu acho que eu fui beneficiado por não depender de ninguém, só depender do meu consultório, dos meus pacientes, e tive oportunidade nas mídias para colocar as minhas ideias com argumentos, sem querer impor nada a ninguém. Então, e muito obrigado pelo elogio inicial. Parece que hoje você falar a verdade, parar para pensar e concluir, é uma coisa que deveria ser comum, mas não é. Você acaba se destacando por fazer o óbvio. Seguimos aqui nessa edição especial do Jornal da Oeste. Peço que você vá curtindo. Não esqueça, deixe sempre likes aqui pra gente na nossa transmissão. É hora de mais um intervalo comercial e já voltamos, relembrando mais momentos marcantes desse ano que já está quase terminando. Continue ligado. Até já. Deixa eu te contar uma história. Um dia a Juliana, que acompanha aqui o Oeste, descobriu que as calças estavam encolhendo misteriosamente. Ela culpou a secadora, mas a geladeira sabia a verdadeira culpada. O desejo por doces de Juliana era horrível. Um dia, tarde da noite, ela se viu desesperada dentro do carro, pois acordou de madrugada e foi atrás de um sorvete. Determinada então, decidiu que era hora de uma mudança ou iria comprar calças maiores. Juliana viu aqui na Oeste sobre um suplemento que poderia ser útil e imaginou o que
animador seria tomar algo para ajudar na perda de peso, queimando gordura indesejada. Com esperança renovada, ela partiu para uma nova tentativa e foi então que descobriu o Top Form, sua arma secreta pro sucesso. Conheça o Top Form, seu super aliado do emagrecimento, maior controle de apetite e queimador de gordura. Contém a potente combinação do Psyllium, Quitossana e a laranja moro, uma combinação que vai aumentar seu metabolismo mesmo em repouso. Quitossana, seu novo melhor amigo, bloqueador da absorção de gordura. Laranja moro acelera o metabolismo, queimando gordura mesmo em repouso. Psyllium, fibra que retarda a absorção dos carboidratos, evitando estufamento na barriga e picos de glicemia. Cromo reduz vontade de doces, controlando os desejos por açúcar com eficiência. Espirulina, microalga repleta de nutrientes em que os astronautas da NASA utilizam, considerado alimento do futuro. Antocianinas, um ótimo pré-treino, bombeando mais sangue e nutrientes para os seus músculos. Peça seu Top Form agora. E atenção, os 10 primeiros que ligarem, além do Guaraná mais café verde de brinde, receberão outro presente, um gel termogênico redutor de celulite, flacidez e medidas. E mais, ligando agora você receberá um descontão de 70%. Não perca mais tempo, adquira o seu Top Form hoje mesmo. Eu repito o número, anote direitinho aí, 0800 400 6216. Top Form é o seu novo suplemento aliado do emagrecimento. Um episódio de violência marcou a eleição à Prefeitura de São Paulo. Durante um dos debates na televisão, o candidato José Luiz da Atena arremessou uma cadeira em Pablo Marçal. Vamos relembrar. Musa, queria te ouvir sobre essa cena que dominou o debate público desde a noite de ontem, e sobre as possíveis consequências disso, as implicações políticas de lado a lado para Pablo Marçal e José Luiz da Atena. Boa tarde, Musa. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Bom, mais uma vez, acho que dando voz e eco àquilo que a gente vem falando, né? Os debates são uma peça de teatro. Eu gostei, eu dei risada sozinho aqui quando você começou a apresentar, falando que o debate é coisa do passado, propostas é coisa do passado. Eu não sei até que ponto também é muito do passado, né? Eu tenho o hábito ali, assistir alguns debates antigos ali na eleição de 89, você ainda via algumas propostas, mas eu acho que o formato como o debate é feito, é impossível que os candidatos passem realmente as propostas como elas são desenhadas, né? Principalmente pelas perguntas que são feitas, como são feitas num jornalismo de hoje em dia totalmente enviesado em grande parte dos canais. Então, eu acho que aquilo é uma peça de teatro. E claramente porque, veja, nos últimos anos, o debate, principalmente para a prefeitura de cidades, ele tinha audiências pífias, né? E o que o Pablo Marçal trouxe à tona foi, digamos, uma peça cômica ao longo dos últimos tempos, né? Pela forma como ele fala, pela forma como ele desmascara, principalmente jornalistas militantes, acabou sendo uma diversão. Mas é que ontem passou de todos os limites, né? Veja, ele tem um tom provocador, sim. Eu sou muito a favor do princípio de não agressão. É o chamado que a gente fala, para quem estuda mais a parte econômica, da forma como eu gosto, da ética libertária, em que a gente fala que, uma vez que você faça palavras, ou leve palavras às pessoas, e essa pessoa parta para o lado da agressão física, ele perdeu todo o sentido e perdeu a razão em cima disso. Goste ou não goste do Pablo, eu estava até discutindo agora aqui no WhatsApp, inclusive com a minha mãe, a gente falando sobre isso, ela, eu acho agressivo demais e não sei o quê. É totalmente legítima essa discussão. Ele é extremamente agressivo, ele pode não ter embasamento para falar, não importa, mas partiu para agressão daquela forma, na minha opinião, perdeu totalmente a razão. E claro, o que a gente viu num ambiente onde deveria pelo menos falar das principais propostas, aqui eu falo de todos os candidatos, virou uma baixaria. No fundo, o que eu vejo, e é um discurso até um pouco do que a gente vem falando ao longo de todas as edições nas últimas semanas, é um pouco desse ceticismo com relação ao Brasil. Hoje no meu canal do YouTube eu subi um vídeo justamente falando sobre esse ponto. Quais as perspectivas para o Brasil? Né? Como o Brasil se enquadra frente à mentalidade que nós temos hoje? Será que de repente as pessoas hoje se sentiram, de repente, numa peça cômica, foi engraçado ver o que viu? A gente analisa mais profundamente tudo o que está acontecendo, é triste. Pense em um país que está completamente parado no tempo, em que a produtividade não cresce,
que a qualidade do emprego é baixa, 30% da população, segundo o IBGE, é analfabeto funcional, o governo gasta estruturalmente mais do que arrecada, tem uma moeda que nos últimos 30 anos, desde que ela passou a valer em 1º de julho de 1994, já perdeu 90% do seu poder de compra, um país onde estamos completamente parados no tempo pela demanda do mundo atual com inteligência artificial, com inovação, com tecnologia, nós temos que nos deparar com discussões ao longo do ano, com taxar blusinha da Shein, com autonomia do Banco Central falar que é antiquada, quando isso já é algo ultrapassado nos principais países do mundo. E agora nós vemos uma cena assim, lamentável de num debate ao vivo às da noite, num domingo. Então, realmente, o que a gente vê é um Brasil que se perde no mundo atual e que, infelizmente, cada vez mais eu estou cético frente aos próximos anos que nós temos adiante. Ô Musa, e agora para o Datena, ele vai enfrentar 2 investigações, ou pelo menos 2 processos, né? Um na Delegacia de Polícia aqui de São Paulo, a Polícia Civil, como a gente está registrando aí para quem está nos assistindo na tela, abriu um inquérito para investigar e, para além disso, o Pablo Marçal acionou também a Justiça Eleitoral, como a gente viu ele anunciando, pediu a impugnação da candidatura do Datena por causa da agressão, inclusive fez um comparativo consigo mesmo, disse que, olha, se tivesse partido de mim a agressão, se eu tivesse dado a cadeirada, as providências poderiam ser outras, a repercussão seria muito maior, o tratamento por parte da imprensa seria diferente. Queria te ouvir sobre isso e se avalia que tem possibilidade de que vá adiante esse pedido de impugnação da candidatura do Datena, ou pelo menos se ele vai sofrer alguma medida no âmbito policial por causa desse inquérito aberto agora pela Polícia Civil, Musa. Olha, eu estou longe de ser conhecedor da Constituição no detalhe, mas é claro que qualquer tipo de agressão como essa, você tem ali como responder ou por quais, eu não sei quais são os artigos específicos, mas que você pode, obviamente, recorrer à justiça para que ele tenha uma punição clara por uma, não é tentativa de agressão, é uma agressão de fato. Se quebrou a costela, não quebrou, não importa. O que nós estamos falando é uma agressão. E o que a gente vive no Brasil hoje é aquilo que nós comentamos na semana passada. Muitas vezes, infelizmente, não é quem fala ou quem faz. Não é o que fala ou o que faz. É quem fala. Ou seja, para um pode ter uma determinada ação e para o outro uma outra determinada ação baseado no mesmo fato verdadeiro e concreto. Ou seja, há uma subjetividade, uma relativização da própria Constituição. Olhando aqui claramente, eu acho que cabe totalmente esse inquérito contra a Datena. Afinal de contas, você tem uma violência ao vivo para todo o Brasil ver, não tem muito o que contestar. Agora, se isso de fato encaminhará para uma impugnação da candidatura, de novo, eu não tenho esse respaldo jurídico para falar aqui, mas eu acho que sim, afinal de contas, se você é condenado, claro que não caberia ou não teria nenhum sentido você poder eventualmente ser prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul ou qualquer cidade, não importa o tamanho aqui, quando você tem uma pessoa fazendo ou praticando esse tipo de violência. Uma vez condenado, no meu entender, no bom senso, não faz nenhum sentido a pessoa tentar conduzir uma cidade com esse tipo de comportamento. Eu espero que isso siga adiante. Mas, claro, no Brasil de hoje, tudo é relativo. Ô Musa, eu queria te ouvir também sobre o PSDB nessa história toda, porque esse é um outro registro importante. A nossa repórter trouxe essa informação, a Tawane Catan, de que o partido decidiu manter a candidatura. E, aliás, foi o assunto que deu ensejo a toda a briga, né? O Pablo Marçal falou do histórico de desistências do Datena, sugeriu que ele não iria até o final dessa vez na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O PSDB se manifestou, o presidente do partido, Marconi Perillo, garantiu que não, que o Datena segue firme, que vai adiante, vai levar até o final a sua candidatura. E o próprio partido, diante do que fez o seu candidato, não vai tomar nenhuma providência, vai deixar por isso mesmo e vai manter a candidatura do Datena. Será que o partido não acaba também se rebaixando nesse episódio, Musa? O PSDB que se orgulhava da sua biografia, do seu histórico de serviços prestados, de ser o partido de Fernando Henrique Cardoso, de outras lideranças, um partido mais institucional, digamos assim. O partido não sai rebaixado também e diminuído dessa eleição municipal porque apostou no Datena como uma última tentativa de sobrevivência, né? Em São Paulo, que era o seu grande núcleo, o seu berço, o local onde ainda respirava por aparelhos, é verdade, mas ainda tinha alguma sobrevida política. Apostou no Datena para tentar ter algum protagonismo na eleição e agora está
terminando dessa forma a candidatura do Datena, praticamente sem chance de vitória. Para o partido também não é nocivo esse episódio, Musa? Bom, Brau, vamos ser claros e objetivos. O PSDB, ele tem sido nocivo para ele mesmo há alguns anos. A gente está vendo que ele está caindo no esquecimento por completo. Né? Depois, nos últimos anos, eu acho que teve um divisor de água ali ao longo dos últimos anos que ficou muito claro, que é o Teatro das Tesouras, e mostrou como o PSDB enganou durante muito tempo uma parte da população em que falava, olha, eu voto na direita, então eu voto no PSDB. Quando era, na verdade, uma mesma face de dois partidos, um mais radical, o PT, outro menos radical, o PSDB, mas convenhamos, dois compartilhando de praticamente as mesmas ideologias. Isso ficou muito claro e muito explícito quando hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que não voltaria à cena do crime. Ele voltou à cena do crime, não apenas voltou como vice-presidente, e tem aquela cena patética onde ele grita Lula, 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 que deu vergonha alheia, que eu me perguntei, será que desde então ele chega na casa dele e consegue se olhar no espelho? Ou ele arrancou os espelhos de sua própria casa para não ver a imagem do que ele tem feito com a pessoa dele, com a personalidade dele política ao longo dos últimos anos? Então eu acho que o próprio PSDB, ele explica essa queda no esquecimento em que, claro, fica muito óbvio quando a gente percebe a votação da população em partidos como este, que antes dividia o cenário político principal e agora está, obviamente, à margem de todo processo decisório político no Brasil. Então, eu acho que o próprio PSDB caiu ele mesmo, se jogou ele mesmo no próprio abismo da política brasileira, e convenhamos, para voltar à cena precisa de muito tempo, porque grande parte da população já entendeu, já fala abertamente sobre o Teatro das Tesouras e percebeu esse jogo político, onde, repito, todos nós, durante muito tempo, fomos os palhaços na situação, e aqueles figurantes políticos nos fizeram ali, basicamente, nos usaram como manipulação, né? E agora eles, obviamente, têm uma imagem manchada, e essa imagem custa financeiramente e de marketing muito para eles conseguirem voltar a cena ou ganhar confiança novamente. Quando você percebe uma cena dessa, uma aposta dessa do PSDB, que culmina com um ato de violência desse, é mais um ato que mostra para a população, ora, o PSDB realmente nos enganou durante muito tempo e é coisa do passado. Agora, Musa, queria chamar a atenção para um outro ponto, que foi uma comparação feita pela equipe do Pablo Marçal minutos depois da cadeirada. Isso foi postado nas redes sociais do candidato. Essa seguinte comparação da cadeirada, do episódio da cadeirada no Marçal, as tentativas de assassinato do Donald Trump nos Estados Unidos, com um tiro de raspão na orelha dele agora em julho, e da facada em 2018 em Jair Bolsonaro. Queria te ouvir sobre isso, Musa. Acha que cabe a comparação, e será que os efeitos políticos desse episódio vão ser os mesmos do Trump e do Bolsonaro, que saíram fortalecidos desses episódios? O Bolsonaro deu a arrancada decisiva para a sua eleição, e o Donald Trump, segundo as pesquisas, estaria perto de voltar à Casa Branca, agora fortalecido também diante desse episódio. E a gente vai falar mais tarde aqui no Jornal da segunda tentativa de assassinato contra o Trump, agora nesse final de semana. Assunto para daqui a pouco. Mas queria te ouvir sobre a comparação e os possíveis efeitos para a candidatura do Marçal, Musa. Olha, Brown, você perguntou se tem alguma relação. Claro que são atos de violência, de todas as formas são atos de violência. Mas convenhamos, sob o ponto de vista de gravidade, né, da saúde, esse tipo de coisa, o Trump tomou um tiro que passou a milímetros de matá-lo, e o Bolsonaro tomou uma facada, né, então, que também poderia matá-lo. Uma cadeirada desse jeito é uma agressão incontestável. Obviamente, tem que se repudiar esse tipo de ação. É uma palhaçada, é uma agressão, merece um inquérito, tudo que a gente falou, mas sob o ponto de vista de risco, eu não acho que tem esse tipo de comparação, né? São coisas... imaginemos que não fosse um cenário político, que fôssemos eu e você aqui, um tomou um tiro e o outro tomou uma cadeirada porque brigou com alguém no escritório. Imaginemos essa situação. É claro que você daria muito mais atenção e preocupação àquele seu amigo, àquele seu ente que tomou uma facada ou tomou um tiro na cabeça, do que aquele que tomou uma cadeirada, né? Então, eu acho que são proporções completamente diferentes. Mas, claro, são agressões da mesma forma.
E pior, ali nós vemos no Trump e no Bolsonaro, que eram pessoas que estavam ali em meio à multidão, no evento que eles estavam, que entraram ali no meio do Trump. O cara estava lá no teto, deu o tiro. Do Bolsonaro, o Adélio estava ali no meio da multidão e acabou praticando essa tentativa de assassinato. No outro foi ali dentre eles, né? Entre dois candidatos à prefeitura de São Paulo. Então eu vejo coisas bastante diferentes, para ser sincero. Eu ainda tenho dúvida, vou ser muito franco com você, eu ainda tenho dúvida se isso será uma ação que vai levar votos para o Pablo ou se isso pode tirar deles. Eu ainda tenho dúvida, não tenho tamanha clareza com relação a isso, tá? Eu vi alguns posts ali que eu recebi, e isso, não estou falando se você concorda ou não, mas é o sentimento que as pessoas começam a ou fazer piada do que está acontecendo, ou simplesmente exclamar, né? Colocar para fora aquilo que eles estão sentindo, que era basicamente assim, o Trump, quando tomou o tiro, com essa imagem que a gente vê na tela, dele com a mão levantada e a bandeira dos Estados Unidos hasteada, uma imagem muito forte, sangrando ali a cabeça, e o outro foi ele que tomou uma cadeirada e logo depois dentro da ambulância com aquela máquina respiratória e etc e tal. Quem já quebrou costela, Brown, sabe que se efetivamente quebrou, parece que o próprio Sírio-Libanês soltou uma nota, né? O médico dele soltou uma nota falando que sim, sabe que isso dói demais, que realmente dificulta você respirar, porque você inspira e expira aqui teu tórax, né? Ele fica mais complicado, você está com a costela quebrada, isso dificulta a respiração. Não é minimizando a dor de absolutamente nada, mas estamos tentando entender como isso vai chegar na casa das pessoas, se isso resulta em mais votos ou não. Eu acho, na minha estratégia, ainda mais baseado no que ele bate na tecla, eu acho que ele não pode se vitimizar e ele tem que mostrar que ele está, digamos, brigando com relação a isso. Mostrando essa imagem, totalmente diferente, como eu dei na minha primeira parte da opinião, do Trump levantando a mão e falando, olha, estamos forte, ou o próprio Bolsonaro, depois que ele levou a facada, as mensagens que ele foi passando. Então, eu acho que ele não pode se vitimizar, que não é uma característica, pelo menos ao que parece, do próprio Pablo Marçal. O encontro do bilionário Elon Musk com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e um novo protocolo de exames de raio-x no Reino Unido foram temas do correspondente internacional Sérgio Tavares. Vamos acompanhar. Uma mulher autêntica e honesta foram as palavras de Elon Musk a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, durante uma premiação em Nova York. Vamos falar com o Sérgio Tavares, correspondente do Jornal da Oeste na Europa. Ele vai trazer detalhes para a gente. Que encontro foi esse, ô Sérgio? Giorgia Meloni e Elon Musk, como foi? Boa noite. Neste caso, boa tarde, Vítor e audiência da Oeste, porque eu falo-vos a partir de Santa Catarina, Floripa, aqui no Brasil, nas instalações da Rádio Mais Alegria, e, portanto, estou aqui no vosso território. Mas sim, trago-vos essa informação que vem da Europa, com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, foi então agraciada com um conceituado prémio Atlantic Council Global Citizen Award, que recebeu ontem em Nova Iorque e recebeu esse galardão como reconhecimento pelo seu papel inovador, por ser a primeira mulher, a primeira-ministra de Itália mulher, e também pela sua presidência no G7 em 2024, entre outras razões. E ela recebeu então esse prémio das mãos de Elon Musk. Mas claro que esta escolha não só de Meloni como de Elon Musk deixou desconfortáveis alguns funcionários desse Atlantic Council, que não concordaram primeiro com as posições de Meloni, por exemplo, contra o lobby LGBT, contra a ideologia de género, que ela é muito contra essa agenda, também as posições de Meloni contra a imigração desregulada na Europa, e também ficaram muito descontentes por ser o Elon Musk a entregar esse troféu. Porquê? Porque Meloni convidou para entregar esse prémio. Porquê? Porque a tradição nesses prémios é que os galardoados escolhem previamente quem é que pode entregar o prémio. Têm duas escolhas, eles têm conhecimento um ano antes que vão ser os vencedores e depois têm duas escolhas. E Meloni foi convidada a escolher entre duas personalidades, a ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, ou então Elon Musk. E a Meloni escolheu Musk e ontem então entregou o prémio à primeira-ministra italiana, e esse desconforto por parte da entrega do prémio por parte de Elon Musk aconteceu principalmente por estes últimos desenvolvimentos,
por Elon Musk estar associado à candidatura de Donald Trump, que, como sabemos, disse recentemente que nomearia Musk para liderar uma comissão de eficiência governamental se ele, Trump, vencesse a eleição. Só que, como eu vos disse, Meloni já tinha feito a escolha de Elon Musk o ano passado, bem antes de Donald Trump fazer essa declaração. E, portanto, fontes depois aí do Atlantic Council confirmaram que não queriam mesmo Elon Musk na entrega do prémio, mas que já era tarde demais para mudar e então acabaram por ter que aceitar, acabou por se concretizar. No entanto, o CEO do Atlantic Council, Frederick Kemp, a entidade que entregou esse troféu a Meloni, ele teve uma posição diferente. Ele relativizou esse desconforto interno, referiu que o seu conselho inclui pessoas que tenham variedades de pontos de vista diferentes e até disse que essa diversidade de pensamento até os torna mais fortes, numa chapada de luva branca, então, a que internamente pôs em causa não só o prémio a Meloni, mas também o convite a Elon Musk. E, pelos vistos, e agora isto é a minha opinião, aparentemente defender a liberdade, defender a família, defender a soberania nacional, parece que incomoda uns quantos membros desse Conselho que, pronto, não tiveram outro remédio que não aceitar esta situação. Resta-me só dizer que esta escolha de Meloni por Elon Musk aconteceu porque ambos se conheceram pessoalmente o ano passado em Roma, em junho, depois voltaram a estar juntos em dezembro num evento político organizado por Meloni, onde Elon Musk foi convidado, e Elon Musk nessa altura manifestou apoio a todas as medidas de Meloni no combate, por exemplo, à imigração ilegal, e fez uma declaração curiosa. Elon Musk pediu às mulheres italianas para que fizessem mais bebés. E então este bom relacionamento entre Elon Musk e Giorgia Meloni fez com que depois estivessem juntos neste galardão. E deixem-me dizer-vos também que este troféu também está ligado ao facto de poder ser uma porta aberta para Meloni ter boas relações com Donald Trump, obviamente. Muito bom. E deixa eu trazer uma outra informação, Sérgio, que eu queria te ouvir, que você nos ajudasse a entender, que é o seguinte: radiologistas britânicos devem seguir um novo protocolo para a realização de exames de raio-x. Que novidade é essa, hein, Sérgio? Bom, isso é difícil quem ouve assim à primeira vista não vai muito bem entender o que é que se está a passar, mas eu vou-vos explicar basicamente o que é que aconteceu. É que no Reino Unido, e deixem-me dizer-vos que isto é uma medida que mesmo que está a acontecer, mesmo no SNS do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, eles emitiram ordens aos radiologistas para que obrigar os homens a serem perguntados se estão grávidos. Quando um homem agora no hospital for fazer um raio-x no Reino Unido, tem obrigatoriamente que ser perguntado se está grávido. Ora, isto porquê? Porque isto abrange homens dos 12 aos 55 anos de idade. E os ouvintes da Oeste, obviamente, estarão a perguntar, mas porquê? Porquê que tem que perguntar a um homem se ele está grávido? Ora, isto obviamente tem a ver com esta agenda do mundo bizarro e fantasioso do lobby LGBTI trans, com esses binários, os não binários, os intersexuais, etc. E tem a ver com promover a inclusão deles. Mas o problema é que isso depois arrasta o resto do mundo normal para essa dimensão fantasiosa e bizarra, e neste caso está a causar muito desconforto e muita controvérsia no Reino Unido aos pacientes que são sujeitos a esse tipo de perguntas. Imaginam o ouvinte aí da Rádio Oeste, do Jornal do Oeste, a ir fazer um exame de raio-x, um homem, e o profissional pergunta-lhe: olha, você está grávido? A primeira reação que você tem é olhar para ele e dizer: e você está bem? Você não bebeu álcool? Obviamente, porque é bizarro demais. E então, isto tem provocado muito constrangimento nos pacientes. Há relatos até que nos hospitais, alguns têm deixado as sessões porque sentem-se insultados, sentem que algo de errado ali se passa, abandonando as consultas, reagindo de forma negativa. E tudo isto aconteceu porquê? Por causa de um único caso, de um homem, de uma mulher que se dizia homem, mudou de sexo, foi fazer um raio-x
e ela não sabia que estava grávida e fez uma tomografia computadorizada. E então depois descobriu-se que estava grávida e isso pode ser prejudicial, esse procedimento pode ser prejudicial para as grávidas. Então, o NHS do Reino Unido, para evitar situações semelhantes, decidiu implementar esta medida que não faz sentido nenhum, pois essa senhora, que agora diz que é um homem, não sabia que estava grávida e mesmo que perguntando-lhe ela nunca iria dizer que estava, porque não sabia. Portanto, é uma medida que nem sequer nesse sentido, nesse argumento, faz sentido. Ou seja, o que está a acontecer é aquilo que nós já vimos alertando. E aqui, novamente, também é a minha opinião. É que, às vezes, para se agradar a uma minoria disfórica, prejudica-se uma maioria não disfórica. E é neste ponto em que nós estamos, e esta parece ser o avançar desta agenda bizarra que provoca até confusão mental e é uma espécie de guerra cultural e que vem no seguimento de tantos outros exemplos que nós já temos visto, desde a adulteração da linguagem com o todes, com o ele, com ela, a adulteração do desporto feminino com homens a poderem participar em modalidades femininas, dizendo que são mulheres, etc, etc. E, obviamente, isto tem sempre um impacto negativo na sanidade mental das pessoas, no funcionamento das instituições, e admira-me como é que o Reino Unido foi em frente, o NHS foi em frente, com uma medida tão bizarra, onde um homem, então, a fazer um raio-x, tem que ser... o radiologista é obrigado a perguntar-lhe se ele está grávido. É neste ponto em que estamos. Perfeito, e por isso que é importante, né, ter a presença do Sérgio Tavares aqui com a gente, ele nos antecipando muitos desses movimentos, que como o Sérgio falou, agora é no Reino Unido, mas daqui a pouquinho vai ser aqui no Brasil, você homem vai num laboratório e vai ouvir essa pergunta. Pois é como a coisa está caminhando. Valeu, Sérgio, obrigado, viu, pelas informações todas, boa tarde. Uma rápida pausa, mais uma vez, lembrando a você que ainda não curtiu, para que você deixe seu like, vá curtindo aí a nossa transmissão, não esqueça, e já voltamos, hein, com mais destaques da programação da Oeste em 2024, nessa edição especial de 31 de dezembro do Jornal da Oeste. Continue ligado, parada é rápida, hein? Já voltamos. Olá pessoal, é impressionante. Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. Não é normal sentir dor, não podemos nos acostumar com isso não. E aí eu tenho falado sobre o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold. Dá uma olhada nesse depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou, a sua também pode ser diferente. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, eu te apresento o Ora Pronobis super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate a diabetes, pressão alta e no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou em pó. Temos um número exclusivo, tá aí, ó, 0800 031 1070. E para quem ligar agora, além do desconto tradicional da Revista Oeste, 70%, também vai levar o colágeno tipo 2 para acelerar na sua recuperação da cartilagem, das articulações e mais. Essa câmera Wi-Fi. Ora Pronobis, Vita e Gold, de novo eu vou repetir, 0800 031 1070. Ora Pronobis da Vita e Gold.
E por hoje é só. Assim a gente fecha essa edição do Jornal da Oeste, desejando a você que seja um grande 2025, que 2024 termine com uma boa energia, com todas as melhores vibrações possíveis para que você entre com o pé direito em 2025, nesse ano novo que está só começando, e que a Oeste continue sendo a sua fonte confiável de informações, que essa parceria se renove por mais um ano. É a nossa torcida, estaremos por aqui e te deixo agora com o Oeste Sem Filtro, uma edição também para lá de especial nessa noite de Réveillon. Continue ligado, amanhã tem mais Jornal da Oeste, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. A gente espera você. Um feliz ano novo, uma ótima noite. Fique com Deus. Até amanhã.